Fala galera, aqui é o Drake, e se você tivesse só uma noite pra arrumar 25 mil dólares, o que você faria? Essa moça não imagina que ser ameaçada de morar na rua pode fazer ela cometer diversas loucuras. Começamos com a Lynette, uma mulher batalhadora que vive em Portland e praticamente carrega a família nas costas sozinha. Logo cedo, o telefone toca com uma ligação da Sharon da financeira, cobrando umas pendências e avisando que se caso elas não fossem resolvidas urgentemente, o caso iria direto pro setor de recuperação. Sem perder tempo, a Lynette levanta e começa a botar a casa em ordem. Primeiro ela acorda o irmão, o Kenny, que tem síndrome de Down, e depois vai chamar a mãe, a Doreen, que tinha dormido no sofá. E ela já acorda reclamando que não conseguiu dormir direito porque a moça tinha os passos muito pesados, e a loira responde que ela talvez devesse dormir no próprio quarto, e não na sala. Mas mesmo com esse drama logo de manhã, aquele não era um dia qualquer, pois era uma data especial pra família, o dia em que finalmente iam comprar aquela casa. Aí a Lynette organiza tudo e dá as instruções. A mãe deveria buscar o cheque com o Chase, e depois encontrá-la junto com o irmão às 2:30 da tarde, para que todos pudessem se reunir com o advogado e o corretor de imóveis, o David, e fechar o negócio. E enquanto a gente acompanha essa correria da Lynette, a TV mostra um repórter falando sobre a situação crítica em Portland. Os preços dos aluguéis e de itens básicos estavam nas alturas, o que resultava em despejos constantes e um número cada vez maior de pessoas vivendo nas ruas. Segundo eles, quem tinha uma casa própria era praticamente um sortudo. E é justamente por isso que a Lynette estava tão ansiosa. Para ela, conquistar uma casa não era só um sonho, é a chance de manter a família unida. Afinal, ela sabia que sem um lar fixo, corria o risco de ver o Kenny sendo levado para um abrigo. Sem contar que a loira já tinha recebido um aviso de despejo, caso não compre a casa, pois outra pessoa fez uma oferta bem generosa pelo lugar. Já o Kenny, cheio de empolgação, só pensava em poder pintar o próprio quarto da cor que sempre quis. Depois disso, a Lynette sai com o Kenny e vai até a padaria onde trabalha, deixando o irmão esperando ali até dar a hora de levá-lo para casa da Mona, a sua cuidadora. Aí quando dá a hora, o rapaz pergunta todo animado se a irmã tinha falado com o seu chefe querendo um emprego por lá, e ela explica que falou sim, mas o chefe respondeu que não tinha vaga nenhuma no momento. Mesmo assim, ela não deixa o irmão desanimar e dá um dinheiro pra ele almoçar. Depois o manda ir pro outro lado da rua pra casa da Mona, onde ela já tava esperando por ele. A Lynette então grita pra mulher que buscaria o rapaz dali a 3 horas, e depois volta pra terminar de cumprir o seu turno de trabalho. Mais tarde, a gente vê a Lynette na aula da faculdade, só que o Kenny está junto dela porque não tinha onde ficar naquela hora. Em certo momento, ele acaba soltando uma piadinha sobre a professora se parecer com a Hillary Clinton. O problema é que a professora escuta, não gosta nada e chama a Lynette pra conversar. Ela diz que o Kenny não pode mais ficar na sala e sugere que ele seja colocado em um abrigo, onde teria atenção integral. A Lynette, claro, não leva essa ideia a sério, mas finge concordar só pra não criar confusão, até porque ela tinha feito uma promessa ao Kenny de que nunca permitiria que ele voltasse pra um abrigo. Dali, os dois seguem pro encontro importante com o advogado e o corretor, e a Lynette tá super nervosa com a situação, mas o Kenny, como um bom irmão, tenta acalmar a loira. Só que o nervosismo dela só aumenta, quando percebe que no local estão apenas o corretor e o advogado Mike Gregory. A mãe dela, a Doreen, não tinha aparecido, e sem a assinatura dela não dava pra concluir a compra da casa, porque as duas mulheres iam se comprometer em pagar aquele financiamento. Desesperada e com pressa, a Lynette liga pra mãe pra saber onde ela estava, mas a Doreen simplesmente diz que não podia ir, ela não dá explicação nenhuma, e ainda desliga na cara da filha. E sem ter o que fazer, a Lynette precisa ir embora dali arrasada. Aí quando volta pra casa, ela finalmente entende o motivo da ausência da mãe, na hora em que a Doreen aparece dirigindo um Mazda novinho em folha. Ela tinha acabado de dar 25 mil dólares de entrada no carro, exatamente metade do valor que seria usado para a entrada da casa. Ao ver isso, a Lynette se desespera, porque sabia que sem fechar o negócio, a família corria o risco de ser despejada, e o Kenny poderia acabar num abrigo. Só que nada disso parece abalar a mãe, que ainda acusa o corretor David de querer enganá-las com o contrato da casa, o chamando de charlatão. Por sua vez, a Lynette pede as chaves do carro para tentar devolver o veículo e recuperar o dinheiro, mas a mãe se recusa a entregá-las, e chama os filhos para passear de carro novo, ignorando a situação desesperadora que se encontravam. Aí, a Lynette continua insistindo pra mãe pegar o dinheiro de volta, mas a Doreen simplesmente ignora os seus pedidos, falando que trabalhava muito e merecia se dar um mimo, e entra no carro com o Kenny. A Lynette novamente implora pra que a mãe reconsidere, mas a Doreen só repete que já assinou o contrato e não dá mais pra voltar atrás. E no limite do desespero, a moça decide que vai dar um jeito sozinha então, já que com muito custo conseguiu convencer o corretor a esperar só até o dia seguinte. Depois desse prazo, ele entregaria a casa pra outra pessoa que fez uma oferta mais vantajosa. Após todo esse estresse, a Lynette ainda tem que ir pro seu outro trabalho, como garçonete em um bar. Lá a chefe dela, a Tammy, reclama porque a loira estava chegando atrasada pela milésima vez, e a Lynette pede desculpas, mas dá pra ver que a moça já tá esgotada. Mais tarde, ela liga pro corretor, tentando ganhar um pouco mais de tempo pra fechar o negócio. Porém, o cara perde a paciência e deixa claro que se o dinheiro não estiver na conta dele até as 9 da manhã do dia seguinte, o negócio tá desfeito de vez. Sem saída, a Lynette toma coragem, pede um cigarro pra um conhecido chamado Cody, que também era funcionário do bar, e logo depois liga pro Scott, marcando de se encontrar em meia hora.
Aí, ela até sai mais cedo do bar, dizendo pra chefe que era uma emergência com o irmão doente, mas claro que a Tammy não fica nada feliz com isso, até porque essa era a mesma desculpa de sempre. Então, a Lynette se arruma dentro do carro e vai até um restaurante chique que fica embaixo de um hotel pra encontrar o Scott. Lá ela explica que conseguiu negociar a casa onde morava com o irmão doente e a mãe, conseguindo um desconto de $40 mil, mas que não tinha como bancar a entrada. A loira então pergunta se ele poderia emprestar o dinheiro, só que o Scott é direto e diz que não, mesmo ele sendo um cara podre de rico. O bacana ainda comenta que só estava disposto a pagar pela companhia dela, pois não queria se envolver nos problemas pessoais da Lynette, até porque tinha os seus próprios, e a loira era uma espécie de fuga que ele tinha. No fim, o Scott ainda a chama pra subir até o seu quarto, e ela acaba aceitando, mesmo com a recusa dele em emprestar o dinheiro. Assim, eles dão uma relaxada, e depois que tudo acontece, o Scott se despede dizendo que aquela seria a última vez que eles se viam. O cara ainda diz que os últimos meses com ela foram bons, mas já deu, e entrega $1000 pra Lynette, sendo metade pelo serviço e metade como um tipo de presente de despedida. Só que ao chegar lá embaixo e ligar pra esposa, dizendo que a amava e já tava indo pra casa, o cara percebe que tinha esquecido a chave do carro. E isso não é totalmente verdade, pois quem tinha pegado a chave foi a Lynette, porque tudo aquilo foi planejado por ela pra pegar o carro do Scott, e com ele fazer o dinheiro que precisava pra entrada da casa. Aí meio aflita com a situação, até porque a loira não era uma ladra, ela leva o veículo e o esconde embaixo de uma ponte. Enquanto isso, o telefone dela começa a tocar sem parar, com o Scott implorando o carro de volta, mas a moça simplesmente ignora todas as ligações. Depois disso, a Lynette decide ir até a casa da Glória, uma amiga pra quem ela tinha emprestado $3 mil pra pagar a fiança e sair da cadeia. A Glória também trabalhava como acompanhante, e no momento estava morando no apartamento de um cliente. E quando a Lynette chega lá pra cobrar o dinheiro de volta, a mulher começa a inventar várias desculpas e se recusa a pagar. E aqui eu não entendi muito bem, se ela já tinha a Mercedes, por que foi pedir dinheiro pra Glória? É claro que seria muito difícil vender o carro em uma noite, mas ela deveria ter pensado nisso antes de roubar o veículo. Aí dá pra ver que a Glória ficou com a consciência um pouco pesada, e ela então abre o cofre do namorado e tira $500, avisando que era tudo o que tinha pra dar, e ainda confessa que o cara nem sabia que ela tinha a senha do cofre. A morena também fala que estava atrasada pra um compromisso, e antes de sair, pergunta se a Lynette queria uma carona, mas ela recusa e pede pra ficar um tempo no apartamento, pois precisava ficar um pouco sozinha. A Glória então deixa a chave com a amiga e vai embora. Assim que ela sai, a Lynette corre até o cofre e tenta abri-lo, mas não consegue. É aí que a moça tem a ideia de chamar o Cody, porque sabia que ele já tinha sido preso e provavelmente manjava desses paranauês. A loira então vai até o bar onde trabalha e fica esperando o cara sair. Depois mente pra ele, dizendo que possuía um dinheiro guardado dentro de um cofre e tinha colocado a senha errada 3 vezes, por isso acabou bloqueando o dispositivo. Ela ainda fala que o cofre estava no seu apartamento e oferece $200 pra ele ir lá e dar uma checada. Inicialmente o cara recusa, querendo saber como a mulher descobriu que ele esteve preso, e a loira conta que foi através da Tammy. O Cody então aumenta o preço e fala que só olharia por $400, e sem escolha, a Lynette aceita. Aí quando ele chega no apartamento, percebe rapidinho que a história dela não batia, pois o local era de alto padrão e não condizia com os ganhos de uma simples garçonete. Então a Lynette abre o jogo e conta que na verdade o AP é de uma amiga, e explica o desespero em que estava para conseguir o dinheiro para casa. O Cody então olha pro cofre e fala que não teria como abrir ali, que a única solução seria levar ele inteiro, porque para abri-lo eles teriam que usar furadeiras, e isso faria muito barulho e chamaria a atenção. Só que esse trabalho extra ia custar $800, e mais uma vez a Lynette aceita, garantindo que ali dentro teria grana suficiente para pagá-lo. Aí o Cody faz uma ligação para encontrar alguém que faça o serviço, e enquanto isso o Scott continua ligando para Lynette pedindo o carro de volta, mas ela simplesmente ignora ele. Pouco depois, os dois pegam alguns itens do apartamento para jogarem por cima do cofre e disfarçarem como se fosse uma mudança qualquer, e levam ele pelo elevador. No caminho até aparece um vizinho que desce junto com eles, mas ninguém desconfia de nada. Já dentro do carro, os dois estão conversando sobre a situação, e a loira conta um pouco mais sobre o seu passado, como o fato de ter vivido nas ruas e ter sido despejada do seu último AP, e pessoas despejadas dificilmente conseguiriam outro lugar para alugar. Logo eles chegam na casa do Drew, o cara que seria o responsável por abrir o cofre, e a loira continua insistindo na versão de que o cofre era dela. O Drew desde o início se mostra desconfiado dessa versão, mas vai abrir o dispositivo mesmo assim e começa tentando usar uma serra, porém percebe rápido que isso não ia funcionar e parte para marretada. Nessa hora, a Lynette entra em desespero, porque a ideia dela era pegar o dinheiro e depois devolver o cofre pro lugar, só que agora não tinha mais como. Depois de algumas tentativas, o Drew consegue arrebentar o cofre e fica surpreso quando vê que além do dinheiro, também tinha vários Rolex masculinos ali dentro, além de tóxicos, de forma que a história da Lynette não fazia mais sentido, então ele pressiona até ela confessar a verdade, só que já era tarde demais, e desconfiado de que tudo fosse uma armadilha, o Drew manda o Carl, o parceiro dele, atacar o Cody, mas o cara leva um socão na fossa. Nesse meio tempo, a Lynette consegue pegar a grana e tenta escapar. O Drew parte pra cima do Cody, e o Carl vai atrás dela, mas ela acerta uma ferramenta na cabeça dele, deixando o cara no chão. E quando o Drew percebe, larga tudo e corre até o amigo,
amigo, gritando que ia matar a Lynette por causa daquilo. Ela por sua vez não perde tempo, corre pelo quintal, pula uma cerca e logo em seguida vê o Cody chegando com o carro, e os dois fogem dali o mais rápido possível. Aí, quando já estão a uma boa distância, eles param, bebem um pouco para aliviar a tensão e conversam. A Lynette então conta que o cofre era de um político envolvido com tóxicos, e que por causa disso ele nunca iria atrás daquele dinheiro, ou corria o risco de ser exposto para os seus eleitores. Em seguida, ela conta a grana que estava dentro do cofre, e descobre que conseguiu 19 mil dólares. Somando isso com os 1.000 que ganhou do Scott, e mais 1.000 que tinha guardado, ainda faltavam 4.000 para fechar a entrada da casa. É nesse momento que a Lynette comenta que tinha uma Mercedes roubada que pretendia vender para completar o valor. O detalhe é que o carro era da esposa do Scott, então ele não poderia abrir a boca sem se complicar. O Cody escuta isso com atenção e fala que até tinha o dinheiro que ela precisava, mas queria ver o carro antes para ter certeza de que não era outra mentira. E a Lynette aceita, mas pede para ver a grana primeiro. No meio disso, o celular dela toca. Era a Doreen avisando que a Mona já estava irritada porque era mais de 1 da manhã e ninguém tinha ido buscar o Kenny, e ele até estava chorando. Aí a loira se toca que com aquela confusão se esqueceu de ir buscar o irmão na casa da cuidadora. Por isso ela corre pra lá, dando a desculpa de que estava enrolada no trabalho e que isso não ia mais acontecer. Depois, pede pro Kenny entrar no carro junto com o Cody, enquanto segue com os planos na cabeça. No caminho até a casa do Cody, o clima dentro do carro é bem leve, porque o Kenny e ele acabam se dando super bem. O garoto curtia a música, era DJ e ainda arriscava uns raps, então o Cody pede pra ele mandar uma palhinha. E no meio dessa situação pesada que eles estavam vivendo, os três acabam se divertindo e rindo juntos. Mas essa tranquilidade logo é quebrada quando uma viatura da polícia passa bem perto deles, com a sirene ligada. Na hora, a Lynette e o Cody ficam tensos, achando que estavam prestes a serem pegos, mas logo percebem que os policiais estavam atrás de outra coisa, alguns jovens que faziam racha na região. Pouco depois, eles chegam até a casa do Cody, e ele entra, pega um maço de dinheiro e mostra pra Lynette, garantindo que tinha a grana que ela precisava. Então o trio segue junto até o lugar onde estava a Mercedes, o carro que a loira planejava vender. Só que é nesse momento que tudo muda. Quando chegam lá, o Cody mostra outra face. Ele revela que tinha feito um truque, colocando o papel no meio do maço pra parecer que era mais dinheiro do que realmente era. E pior, ele começa a exigir metade da grana que eles roubaram do cofre, até porque a Lynette nem pagou os 800 que eles tinham combinado, e não parecia nem ligar pra isso. A loira então tenta argumentar, dizendo que a Mercedes valia bem mais do que isso, mas o cara não quer nem saber e não dá ouvidos a ela. O Cody se descontrola ainda mais, e agora passa a exigir o dinheiro inteiro só pra ele. A tensão enfim explode numa briga dentro do carro, e eles entram em luta corporal, até que o cara consegue arrancar a bolsa com todo o dinheiro das mãos dela. Em seguida, ele desce do carro, decidido a ir embora com toda aquela grana. Só que a Lynette, desesperada e sem pensar duas vezes, acelera e acaba atropelando o Cody. Ela então sai do carro, pega a bolsa de volta, mas deixa as chaves da Mercedes no chão como uma espécie de compensação pelo que fez. Logo em seguida, foge dali acelerando tudo. No banco de trás, o Kenny tinha visto tudo aflito, sem poder fazer nada. O garoto ficou abalado e muito nervoso, porque não estava acostumado com esse nível de violência. Ele então abre o coração e fala pra irmã que vivia preocupado com ela, já que a Lynette sempre se envolvia em situações perigosas e arriscadas, e as palavras dele acabam deixando a loira sem reação, em silêncio, só absorvendo aquilo. Depois de todo esse estresse, os irmãos param pra comer alguma coisa e dar uma acalmada nos ânimos. É nesse momento que a Lynette tenta puxar conversa com o Kenny, tentando justificar o que aconteceu mais cedo. Só que o garoto não fica bravo, nem julgando a irmã. O que realmente mexe com ele é outra coisa. Antes do pai deles morrer, ele tinha feito o Kenny prometer que cuidaria da Lynette. E como ele era o mais velho, o rapaz levava essa promessa a sério de verdade. A loira então tenta ser gentil com ele, pedindo pro irmão ajudá-la a conseguir o dinheiro que faltava. E por isso, o Kenny garante a ela que iria ajudar de qualquer jeito. Com isso em mente, os dois vão até a loja do Tommy, um cara ligado ao passado nada legal da Lynette. E assim que chegam, a moça vê uma mulher e uma criança que pareciam se esconder, enquanto o Tommy coloca o Kenny pra se distrair jogando. Depois, a Lynette vai com o velho pros fundos da loja e pergunta quem era aquela moça que tinha visto antes, e ele responde que é a sua namorada. A loira então deseja que a jovem não seja uma namorada igual ela foi, e o Tommy fala que não fazia mais isso. Em seguida, a moça mostra o que tinha guardado, meio quilo de tóxico que tinha pego do cofre e queria vender pra atingir a meta. O cara então pesa o pó de pirlim-pim-pim e diz que pelos seus cálculos, aquilo valia uns 6 mil dólares. O problema é que ele não tinha essa grana disponível ali na hora. A Lynette então o cobra, dizendo que na época em que morava com ele, o Tommy sempre tinha dinheiro. É nesse momento que o filme revela o peso dessa relação. Quando ela ainda era menor de idade, o Tommy foi quem a abrigou, mas em troca acabou explorando a garota, praticamente como um cafetão, forçando a Lynette a se deitar com os amigos dele mesmo contra a vontade dela. Aí, a Lynette não esconde a raiva e joga tudo isso na cara dele, dizendo que ele devia muito a ela. Pressionado, o Tommy liga pra um contato e consegue uma proposta, 3 mil pelo pacote. Era pouco, mas já passava das 3 da manhã e não tinha outra saída, então a Lynette aceita a oferta. E antes dela ir embora, o Tommy fala que a moça precisava levar aquilo até Meadow Villa e procurar um cara chamado Blake. Ele também
também entrega um envelope e pede que ela nunca mais apareça por lá e se vira pra ir embora. E a loira, antes de sair, fala que ele não podia fingir que não tinha feito aquelas monstruosidades. Do lado de fora, a Lynette abre o envelope e fica em choque. Dentro estavam fotos antigas dela, nua, provavelmente tiradas na época em que era explorada. Depois disso, a Lynette e o Kenny partem em busca do tal Blake. No caminho, a moça começa a ter vários flashes pesados, lembrando das atrocidades que passou nas mãos do Tommy, memórias que voltam com força naquele momento. Logo eles chegam até uma mansão enorme, onde rola uma festa cheia de gente. Uma mulher os recebe e os guia pelo meio da festa até finalmente encontrar o tal Blake. E antes de entrar pra falar com ele, a Lynette pede pro irmão esperar do lado de fora, porque sabia que aquilo podia dar ruim. Na conversa, o Blake já começa de má fé, tentando enrolar a moça e oferecendo apenas $2.000, mesmo com o combinado sendo 3. Só que a Lynette não engole essa e cobra firme o valor combinado. Mas por causa da gracinha, a moça fala que o valor combinado agora subiu e aumenta pra $4.000. Ele aceita rápido demais, mas logo mostra que tinha segundas intenções. O bacana dá em cima dela na maior cara de pau, joga o dinheiro no chão pra ela pegar e ainda impede a saída da loira, dizendo que queria algo a mais, já que o Tommy havia contado histórias do passado dela. Aí a Lynette perde a paciência e começa a surtar. O Blake aproveita isso e tenta se aproximar da moça, ainda com aquela postura nojenta de quem queria abusar da situação. Por um momento, a Lynette pensa em ceder, mas logo recua e manda o cara ficar longe. Ele insiste, e é aí que ela pega um vaso de vidro e quebra na cara dele antes de sair correndo dali. Só que quando chega do lado de fora, ela não encontra o Kenny em lugar nenhum. Desesperada, a jovem começa a procurar o irmão pela mansão. É nesse momento que o Blake aparece de novo, acusando a Lynette de ter roubado a sua grana e de ter agredido ele. Por isso, vários homens que estavam na festa se juntam e acabam segurando ela à força, jogando a moça contra uma mesa de vidro. Enquanto ela tenta se recompor, o Kenny aparece e grita pelo nome da irmã. Nesse instante, o vidro se parte e todos parecem hesitar. E aí, mesmo ferida, a Lynette se levanta e o Blake manda que a loira vá embora de uma vez, deixando que ela leve o dinheiro. E eu não entendi muito bem porque eles fizeram isso, talvez os caras tenham ficado com pena dela, ou só quiseram encerrar a confusão. Mas de qualquer forma, ela consegue sair dali com a grana. Dentro do carro, a Lynette finalmente se sente aliviada porque conseguiu o dinheiro que precisava. O Kenny, cansado, pede pra ir pra casa, e ela concorda. Aí por volta das 5h20 da manhã, eles enfim chegam e a loira manda o irmão descansar um pouco. Depois tenta convencer a mãe a se arrumar e ir com ela assinar o contrato de compra da casa. Mas a Doreen se recusa mais uma vez, então ela vai cuidar dos ferimentos que a filha ainda tinha nas costas. Logo, a Doreen está tirando cacos de vidro das costas da moça, e a Lynette insiste mais uma vez, tentando fazer a mãe ir com ela, mas a Doreen continua firme na recusa, lembrando que aquele lugar guarda muitas memórias ruins. Ela ainda joga na cara da filha que nada mudou desde o passado sombrio que viveram, falando que a loira continuava a mesma. Aos poucos, a Lynette percebe que a mãe nunca teve a intenção de comprar aquela casa. A Doreen não queria mais morar com ela, e é por isso que a mulher se recusava a assinar qualquer financiamento. A situação então se intensifica quando a Lynette fica revoltada, falando que o Kenny deveria ficar com ela. A mãe logo confronta a filha sobre todas as escolhas ruins que ela fez naquela noite, e ainda envolveu o irmão nisso. A Doreen também explica que já havia combinado com a Mona que ela e o Kenny se mudariam pra lá na semana seguinte, deixando claro que não havia espaço pra Lynette. Nesse momento, a loira chora, sentindo que a mãe deveria ter ficado do seu lado quando o pai morreu, mas isso nunca aconteceu, e ela se perdeu por causa disso. A Doreen, fria e direta, deixa claro que não sentia nada e que simplesmente não poderia salvar a filha. Depois da discussão com a mãe, a Lynette sobe pro seu quarto e ouve uma mensagem de áudio do corretora. Ele conta que deu todas as chances possíveis pra família da loira, mas acabou aceitando a outra oferta pra vender a casa. Ela então põe as coisas em uma mala e desce as escadas pra ir embora, fazendo uma pausa rápida ao passar pelo quarto da mãe, vendo ela dormir, e depois segue até o quarto do Kenny. Lá ela deita na cama ao lado do irmão e diz que o ama, que sempre vai amar, mas que precisa passar um tempo longe. A moça também promete que assim que puder, voltará pra vê-lo, e o Kenny entende, responde que também a ama, mas fala que tá exausto e precisa dormir, e a Lynette acha graça da forma como ele é simples e direto. Em seguida, ela vai até a cozinha e escreve 2 cartas, uma pra mãe e outra pra Glória. Na carta pra mãe, ela explica que passou a noite lutando por aquela família, e depois das palavras duras da mulher, a jovem percebeu que agora precisava lutar por si mesma, e é isso que pretende fazer dali em diante. E encerramos com a Lynette pegando a rodovia, seguindo em direção ao sol, decidida a recomeçar a vida longe daquela cidade, com seus próprios passos e escolhas. Fala galera, até onde você iria por $25.000? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.